O assunto que está enchendo o saco, revoltando todos os brasileiros. Roubalheira no INSS. O Tribunal de Contas da União aceitou representação contra o ex-ministro Carlos Lupe, que soube dos problemas do INSS em 2022, mas levou um ano para tomar alguma providência. Investigação da Polícia Federal revelou que os operadores do esquema compraram imóveis de 30 milhões de reais e enviaram dinheiro a paraísos fiscais. Que legal! Com viagens frequentes e suspeitas. Tudo foi acompanhado. Documentos comprovam que Volney Queiroz, o novo ministro da Previdência, assinou emenda em 2021 que adiou a fiscalização de descontos indevidos nas folhas dos aposentados e pensionistas. O ministro do TCU, Haroldo Cedrais, contrariou o parecer técnico e beneficiou entidades investigadas ao flexibilizar regras de revalidação. O secretário nacional do consumidor, Vadi Damus, teve reunião em junho de 2024 com 3 dos principais investigados no esquema. Que bacana, hein? E o INSS abriu processo contra 12 entidades que arrecadaram 2,6 bilhões com descontos de aposentados sem autorização, mas excluiu o sindicato presidido pelo irmão de Lula, Frei Chico, levantando suspeitas de blindagem política. A PF também descobriu que o novo esquema de 11,5 milhões em Minas Gerais, usando identidades falsas para desviar benefícios destinados a idosos de baixa renda, também precisa ser investigado. Que doideira essa bagunça com o dinheiro do aposentado e pensionista. Dessa vez a roubalheira foi contra o pobre aposentado e pensionista do INSS. E mais uma vez, o deputado federal Nicolas Ferreira produziu um vídeo que pode apostar, hein? Vai ser sucesso estrondoso nas redes sociais. Rapaz, eu vou te dizer que vídeo impactante, hein? Parabéns a toda a equipe que produziu isso, né? Um vídeo de altíssima qualidade, a interpretação, porque a verdade, né, do deputado brilhante Nicolas Ferreira, realmente a gente tem que ajudar a viralizar. A gente tem que... enquanto eu estava assistindo aqui, eu já fui lá e já retuitei na minha rede social. Acho que a gente tem que fazer isso, porque isso está chegando na população. Elas estão... muita gente está acordando com bolso, com roubo, está acordando com os preços das coisas indo lá para a cucuia, né? Os valores cada vez mais altos de tudo. Mas tiraram de quem, do menos favorecido, daquela pessoa que trabalhou a vida inteira, que se dedicou, que a maioria um salário mínimo recebe, né? E não tem mais a quem recorrer. Então, tirar dessa forma, você vê que é pequeno o mensalão, o petrolão, né, do que o que está sendo chamado agora de aposentão, que não é só, como você iniciou o programa, Jorge, falando aí da questão dos 6 bilhões, isso aí já vai para 90 de cara com a questão dos consignados. Só tem um detalhe nesse vídeo, também ia ficar muito longo, não dava para ele colocar, mas eu quero dizer para vocês, em 2019, quando o governo Bolsonaro enviou para endurecer o controle, né, uma medida provisória que depois virou lei, adivinha quem foram os 15? Quem foi que votou contra essa medida, né? Então você tem aqui a maioria, eu estou com os nomes aqui, né? Jacques Wagner, que hoje é líder do governo, Otto Alencar, que é o presidente da CCJ, Paulo Paim, Paulo Rocha, Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, Rogério Carvalho, Veneziano, Zenaide, Ângelo Coronel, Elisiane e Humberto Costa. Você vê que a maioria aqui do Partido dos Trabalhadores, nós vencemos por 55 a 12 nessa votação, né? E para endurecer. E ali depois, conseguimos essa lei, mas depois o governo Lula, logo quando entrou, começou a esculhambar, a afrouxar o negócio. Tá aí o resultado, né?
Então, nós estamos lutando, viu? Quero deixar isso muito claro, desde o começo, a gente, lá atrás, nós tínhamos feito pedido de informação também, eu sei que o Coronel Meira fez esse pedido e até o próprio Lupe chegou a receber, a ler, né? Então, quer dizer, não pode dizer que não sabia, né? E o segundo ministro agora, o novo ministro, que é o número 2 lá, é o secretário-geral do Ministério, ele também já teve reunião com essa turma, né, envolvida nesse esquema, já sabia. Então, nós aprovamos hoje a vinda dele ao Senado, um requerimento meu e do senador Sérgio Moro, para ele vir ao Senado Federal na semana que vem, foi aprovado. E nós estamos com a CPI, que eu comecei aqui, e com a CPMI. Por que nós optamos na da Damares? Porque essa CPMI é mista, Câmara e Senado, ela tem uma instalação mais rápida, né? Quase que automática depois da leitura. O Davi Alcolumbre pegou o avião, né, para não sentir a pressão aqui no Senado. Aliás, ele tem vindo muito pouco ao Senado Federal, é bom que a população saiba disso, vem pouquíssimo, né? A presença dele falta muito aqui, as sessões muito esvaziadas, é o quê? Para tirar de tempo a oposição, né? Para deixar a gente para depois. Mas nós vamos bater aqui, pode ter certeza, mesmo ele viajando com o Lula. Não é a primeira, não. Várias vezes ele já viajou com Lula, outra vez com o ministro do STF, o Barroso. Ou seja, essa coisa não está cheirando bem, né? Você vê o Senado, vou falar do Congresso como um puxadinho do Palácio do Planalto, do STF. Agora, aqui para nós, o Davi Alcolumbre está viajando mais para o exterior com Lula do que a própria Janja, porque a Janja vai antes, né? E o Davi está indo sempre. Que é isso? Que independência de poder é essa aqui do Senado Federal? Que autonomia tem o Senado Federal? O Senado precisa se dar o respeito nesse aspecto e a gente vai insistir, porque esse escândalo é a ponta do iceberg que a gente está vendo. Cada dia aparece coisa a mais. Você viu do buffet? Já saiu do buffet que ninguém encontrou, né? É uma coisa escandalosa o que a gente está vendo, e o Congresso ele não pode deixar de agir imediatamente. Nós temos que pressionar no limite das nossas forças. A bancada do PDT na Câmara dos Deputados rompeu com o governo hoje, em reação à demissão do Carlos Lupe do Ministério da Previdência. O líder Mário Heringer, de Minas Gerais, já havia afirmado que demitir Lupe seria demitir o partido e que a sigla não deveria indicar substituto. Mesmo assim, Lula nomeou Volney Queiroz para o cargo, contrariando o acordo com a bancada, que não foi consultada e cobrava outro espaço na esplanada dos ministérios. A decisão do rompimento foi exclusiva dos deputados e não envolve os senadores do PDT, que ainda mantém bloco com o PT no Senado. O rompimento acontece em meio às investigações sobre o escândalo do INSS, que já resultaram em pedidos de CPMI e impeachment do Congresso. André Marcília, você acha que esse rompimento é para valer? Olha, Serrão, se é para valer, a gente nunca sabe, porque se tem uma coisa que no Brasil nunca nada acontece para valer, né? A não ser quando é contra a gente. Quando é contra a gente, é sempre para valer. Mas quando é entre eles, nunca é exatamente o que aparece. Mas uma coisa é certa, e a gente precisa observar: o governo Lula está completamente descredibilizado entre a sua base, né? Basta ver que, enfim, não é de hoje que as pessoas estão ali desembarcando, estão dizendo que não conseguem contato com Lula, que não conseguem mais ter algum tipo, enfim, de satisfação, vamos dizer assim,
para ser brando, com estar na base do governo. Isso, a gente viu carta até do Kaká alguns meses atrás, dizendo que não conseguia falar com o governo. Se o Kaká não consegue falar com o governo, imagina o resto. Então o governo Lula está cada vez mais sem credibilidade, porque também está cada vez mais sem apoio. Se não fosse hoje o apoio que ele recebe do STF, eu acho que o governo Lula já tinha até caído. Mas está bambo, como um João Bobo que balança para lá e para cá e talvez vá tentar aguentar-se assim até o final do mandato. Mas aguentar-se assim significa ter do seu lado apenas os fiéis escudeiros de sempre, a base mais radical do PT e as pessoas que não largam Lula por nada, Haddad, Janja, e o Alckmin, que não larga também, sabe-se lá por qual razão, se por fidelidade ou se está ali aguardando a possibilidade de ele beliscar o governo. Seja como for, a gente vai assistir a isso, essa debandada do governo Lula daqui para frente, nos próximos meses, cada vez mais. E hoje de tarde circulou uma informação, ainda não confirmada, de que o presidente Lula poderia convidar para ocupar a Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, do PSOL, candidato derrotado na última eleição à prefeitura. Vamos aguardar para ver se acontece ou não. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, que eu lembro sempre, não é órgão do Judiciário, é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, o TCU, pediu que o governo devolva em até 15 dias os valores descontados indevidamente dos aposentados. O procurador Lucas Furtado criticou a estratégia do governo Lula, que exige que as vítimas solicitem o ressarcimento. Segundo ele, a medida transfere a culpa às vítimas e ignora a ilegalidade já comprovada. O presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, afirmou que a devolução será direta na conta do benefício, sem burocracia ou pedido via Pix. O plano ainda está em elaboração e não há data para o início dos ressarcimentos. A roubalheira é imediata. A devolução pode demorar, né, Dácio Bracarense? Não tem problema não, né? Não foi o seu dinheiro, né? Não foi o dinheiro deles, aí pode roubar à vontade, né? Isso é a carinha do Brasil. Essa é a falta de empatia que o Estado não tem e que personagens como Nicolas demonstraram. Empatia, compaixão, se colocar no lugar do outro. É isso que está faltando nos homens públicos brasileiros e que o Nicolas mostrou nesse vídeo, porque é difícil você, como jovem, se colocar no lugar dessas pessoas. E ele fez um vídeo espetacular, fazendo esse exercício, colaborando para que outros jovens do Brasil possam também exercer a compaixão, a solidariedade, enxergar no outro aquilo que ele pode ser. Porque essa pauta, Serrão, ela une a todos nós. O Brasil é um país multiétnico, é um país multicultural. E aqui a gente tem realmente uma dificuldade que não é observada em outros países. Os norte-americanos encontraram uma forma, um ideal de Estados Unidos, um ideal do que é ser americano, e todos se enxergam como cidadãos iguais. Outros países já têm mais dificuldade. Aqui, quando morre algum garoto na periferia, parte da população não se enxerga nesse garoto. Isso acontece, a gente precisa dizer. Infelizmente, isso acontece no Brasil. Só que, se tudo der certo para todos nós chegaremos à terceira idade. Somos todos, portanto, estamos todos elegíveis para essa trama golpista que pode saquear a nossa aposentadoria. Então, o Estado e o Ministério Público, muitas vezes não, eles sempre falham com a população. A institucionalidade brasileira sempre falha com a população. Porque, veja só, quando é para o benefício deles, a votação acontece em regime de urgência, o parlamento quebra interstício, sempre dá um jeito, tudo que é para beneficiá-los anda rápido. Todos os benefícios para a categoria, criação de cargos comissionados para o Ministério Público, ou o salão com relaxamento, massagem e até depilação íntima para o TCU, sai rápido, é autorizado rápido. Mas quando o cidadão
na sua terceira idade, depois de ter trabalhado a vida inteira para sustentar essa nação, é roubado, é ele que tem que correr atrás do prejuízo. É esse o maior problema do Brasil, meu amigo Serrão. Por isso que você está ligado no Braddock Show, uma arma do povo para defender os seus interesses. A coisa está ficando feia, piorando cada vez mais nessa crise. A Associação Brasileira de Portais de Notícias, a ABBP, publicou uma nota de repúdio contra o deputado Reginaldo Veras. O parlamentar defendeu a criação de uma CPI, para quê? Para investigar o roubo no INSS? Não, para investigar veículos de imprensa envolvidos na cobertura do escândalo do INSS. Não, essa é demais. A entidade afirma que a proposta é uma ameaça à liberdade de imprensa e que jornalistas não são autores das fraudes, mas agentes essenciais na sua exposição. A nota da associação lembra que o jornalismo tem papel constitucional na fiscalização dos poderes e exige que o parlamentar esclareça as suas intenções. A ABBP classifica a proposta como um ataque inaceitável à democracia e cobra respeito ao trabalho da imprensa livre. André Marcília, é isso que a gente faz aqui todo dia, né? É isso que a gente faz aqui todo dia e não é fácil fazer e tem muito risco em se fazer isso dentro do Brasil, porque vira e mexe nós somos ridicularizados, vilipendiados, atacados pelas autoridades públicas que deveriam estar aqui nos defendendo, que deveriam ser as primeiras a guardar a liberdade de expressão. Veja, é sempre bom lembrar, a função do STF em relação à liberdade de expressão é proporcionar que as pessoas se expressem. E o STF passou a ser aquele que controla o que você pode ou não dizer. Hoje mesmo, no julgamento do Núcleo 4, ou da recepção ou não da denúncia do Núcleo 4, o ministro Moraes começou a falar que a imprensa, a parte da imprensa séria, cobre direito os julgamentos e tem uma parte que não é séria. Olha, quem que tem que falar se alguém é sério ou não aqui é a imprensa sobre o STF. O STF é que não tem sido sério, não a imprensa. A imprensa, ela tem que cobrar o STF não tem que cobrar a imprensa. Nós estamos acostumados aqui a botar a culpa no mensageiro. Então vai a imprensa e denuncia um escândalo, o problema é da imprensa. Vai uma autoridade pública e combate a corrupção, como aconteceu, por exemplo, na Lava Jato, e os juízes é que são punidos, e os procuradores é que são punidos. E agora vai acontecer a mesma coisa em relação a esse escândalo do INSS, com absoluta certeza. Coitado do juiz que tiver que pegar esse caso, porque se ele for sério e levar adiante, amanhã ele vai ser punido, amanhã vão fazer com que ele perca as suas funções e assim por diante, que a gente sabe como funciona no Brasil. No Brasil, só dá certo quem apoia a corrupção, só dá certo quem faz vista grossa para a corrupção, só apoia quem passa pano na corrupção. E vou dizer mais, esse dinheiro que, enfim, devolva em 15 dias, vamos falar a verdade, esse dinheiro nunca vai ser devolvido. Infelizmente, a gente não vai mais ver esse dinheiro, essa é que é a verdade. E se você quiser, você vai ter que um dia entrar com uma ação judicial para reaver o seu dinheiro, contratar um advogado, gastar dinheiro e receber isso em precatórios, que vão demorar lá 20, 30, 50 anos e talvez o seu neto consiga ver, quem sabe, esse dinheiro, se até lá o Brasil não estiver completamente falido. Dureza total. Fabiana Barroso, a deputada Coronel Fernanda do PL do Mato Grosso e a senadora Damares Alves, do Republicanos, protocolaram hoje um pedido de CPMI do INSS, como já antecipou o nosso senador Girão, com 211 assinaturas. Das assinaturas obtidas, 96 são de congressistas de partidos que têm representantes em ministérios do governo Lula. O pessoal já está pulando do Titanic. Entre os aliados, União Brasil lidera com 29 assinaturas, seguido pelo PP, com 25 e Republicanos com 15. Nenhum deputado ou senador do PT, presta atenção nisso, e de partidos de esquerda
assinou o requerimento de investigação. Após o protocolo, caberá ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que está viajando com Lula, né, está vendo a coisa russa, ler o documento em sessão conjunta para oficializar a instalação. Fabiana Barroso, esse negócio está ficando cada vez mais nojento, hein? Bom, tá bem claro quem é quem, né? Não dá para ter dúvida, porque até a galera do Centrão, até o pessoal que já percebeu que esse negócio vai respingar, porque a imprensa tentou colar o seguinte: os bolsonaristas estão revoltados com o negócio do INSS. Mentira. Primeiro que não é bolsonarista, qualquer cidadão. E pelo contrário até, né? Eu acho que tem muita gente, infelizmente, que votou no Lula, no pai dos pobres, e tá tendo mais essa, né? Tem que tomar mais essa. É muita decepção para muita gente, mas que acordem. Então, não há, olha só, as assinaturas 211. O problema, Serrão, é que assim, o que importa, então já vamos deixar bem claro, vamos deixar um grifo aqui feito pelo Braddock Show, hoje à noite, dia 6 de maio de 2025. Importa demais a relatoria, né, dessa CPMI. Briguem, mas briguem por nós, não é somente a assinatura. Como disse o Darcy aqui muito bem, olha só, quando o Congresso Nacional quer, ficam até quase meia-noite votando nas coisinhas. Estão lá, né, decidindo ainda a questão de aumento, o que vai ser o mérito. O pessoal lá do PL, da Boa Briga, está lá brigando por nós, inclusive colocando obstáculos, tentando minimizar o prejuízo. Isso faz diferença. Eu me lembro na reforma tributária, eu não vou cansar de dizer, porque é o bom exemplo, e a gente precisa de milhares dessa forma. A Bia Kicis, lá, quando estava tudo perdido, o Arthur Lira nem olhava para a cara dela mais, ela estava lá brigando, pauta por pauta, da reforma, né, do Demon que passou, porque aquilo lá não é de Deus de forma alguma, como não é agora também. Então, essa questão toda de oposição, ótimo, vocês estão querendo estrelinha no caderninho de vocês, desculpa, mas o povo brasileiro está muito chateado com vocês. Se vocês estão trabalhando demais, também desculpa, o brasileiro está trabalhando demais também para a manutenção desses luxos todos que vocês também têm. Então, não é essa hora. É hora do Congresso Nacional dar resposta efetiva, não adianta balançar. A gente não vai se distrair, foco. Tem muita coisa para o Congresso Nacional fazer. E depende dele. Olha lá, o Darcy já levantou a mãozinha. Por favor, Darcy, porque eu sei que você é um dos que briga por nós e tem a visão de dentro de como é a coisa, né? Então, deve ser muito complicado, porque eu que tenho a visão de dentro aqui do mundo jurídico, eu me revolto com os meus colegas, né? Com a própria OAB, que agora há pouco deu uma manifestação falando, tá tudo bem, a gente te perdoa, Zanin. Fale por você, OAB, né? Fale exclusivamente por você. Advogado que tem dignidade não aceita esse tipo de coisa. Darcy Bracarense, aquele vídeo do Nicolas Ferreira que a gente exibiu ainda há pouco no Braddock Show, já está sendo visto por mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de visualizações. Negócio do INSS pegou mesmo popularmente contra o desgoverno Lula, hein? Quem tem coração e não tem uma alma deformada, com certeza está sofrendo, assistindo essa covardia. Foi um ato de covardia, não é só o maior escândalo da história, é o maior ato de covardia da história. O Estado, tudo bem que o Estado ele não cumpre o seu papel, mas ele ser tão cruel dessa forma realmente não é esperado, é realmente surpreendente. Agora, eu quero só pontuar algumas questões que a Fabi falou aqui, por exemplo, sobre a CPI, né? Coronel Fernanda é uma deputada aguerrida, eu conheço a Coronel Fernanda, merece todo o nosso respeito, de Mato Grosso. E tem um detalhe aí nessa história. Vocês repararam que a gente só falou do Alcolumbre? Por que a gente só falou do Alcolumbre se a casa poderia lançar uma CPI para poder investigar? Pois bem, na elaboração da CPI da CBF, porque nesse governo, onde você bate a enxada, sai minhoca, é impressionante. Tem fraude para tudo quanto é lado. Vazamento para tudo quanto é canto. Onde você olha para esse governo, tem fraude, tem esquema, tem corrupção. Então, eu fui dar uma olhada, a CPI da CBF seria a 12ª. Acontece que a casa só pode manter 5 CPIs ao mesmo tempo funcionando. É importante para a nossa audiência saber disso. E as CPIs ela entram na fila. Portanto, essa CPMI tem que ser prioridade do Congresso Nacional e não da Câmara dos Deputados.
Segunda coisa, eu, antes de ser vereador, fui assessor e secretário-geral da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. E, não sei se você sabe, dia 13 de maio de 2024, ou seja, há um ano, hoje, dia 6 de maio, eu encaminhei, através do gabinete do deputado Coronel Meira, um pedido de informações ao INSS dando conta desses descontos feitos nos pagamentos de aposentados. E tenho a assinatura de todos que foram informados. E eu já informei isso tanto para a Damares, para o Girão, e o Magno Malta, ciente desse trabalho que a gente fez, me levou até uma federação de aposentados. Olha, a CPMI é mais do que necessária, porque tem muita gente governista, Serrão, Marcília e Fabi, falando assim, não, a Polícia Federal já investigou, não, já foi identificadas as fraudes. Não, acreditem, aquilo que é o maior esquema de corrupção da história pode estar só no início. Nessa federação de aposentados, eu fui em visita a convite do senador Magno Malta, a gente ficou sabendo de outras possibilidades de fraude, inclusive incluindo instituições bancárias com cartões de compra para computador, materiais de construção, entre outros. Portanto, essa CPMI é urgente. O senador Magno Malta esteve nessa reunião, obteve todas as informações, ele e a Maguinha Malta, filha dele que trabalha com o deputado federal Gilvan, e eles escolheram todas essas informações justamente para eventualmente utilizar na justificativa dessa CPMI. É isso, Serrão. Muito bem, esse caso tem que ser investigado de verdade, tem potencial para acabar com o governo Lula que sequer começou. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.